bolinha vermelha. Amigos pizzaiolos, amantes da pizza, segredo da verdadeira pizza. Milhões de vídeos na internet, milhões. Mas hoje você vai fazer a melhor pizza da sua vida. Garanto, hein? Eu garanto. Chegue mais. Ingrediente simples, muito simples. Água. Tudo começa pela água. Água. A água tem que estar molhada. A água tem que estar bem molhada. Isso é fácil de saber. Mas tem que estar fervida antes. A água tem que estar bem fervida para tirar o cloro, bactérias e tudo que fica. Fermento. Aqui vamos. Ingredientes que temos em casa. Tudo simples. Fermento. Isso aqui é um fermento seco. 5 gramas. 5 gramas. Aqui dentro. 5 gramas. Dissolvemos bem o fermento. Dissolvemos bem todo o fermento aqui, ó. O fermento tem que estar dissolvido. Que a pizza, para ter um gosto gostoso, fica bem dissolvido o fermento. Se tiver cloro na água, o cloro vai matar as bactérias do fermento. O cloro não serve para matar bactérias, matar tudo, para sanitizar o cloro. Então, temos cloro, temos o flúor, várias coisas que fervendo a gente elimina. Vamos dissolver bem, sem pressa, todos os pedacinhos aqui. A água bem dissolvida, aqui, bem dissolvido. Bem dissolvido. Nenhum pedacinho mais dos grãozinhos de fermento, bem dissolvido. Fazer com leite. Vamos tirar um pouquinho da água, reservar. Vamos reservar, porque vocês vão entender no final. Vamos tirar um pouquinho. Tem meio litro de água. Tem meio litro de água aqui. Farinha tradicional. Não ganho nada, não ganho. Nunca ninguém patrocina canais, então. Mas é uma farinha de saco comum zona. Farinha de saco. Um quilo de farinha. Não é farinha especial, não é farinha nada. Com meio litro de água, 1 litro de farinha, 50% de hidratação. Existem fatores aí, já é a umidade do trigo natural das coisas. Então a gente reserva um pouquinho assim como a gente reservou da água para eventuais correções. Isso aí. A época do ano que o trigo foi colhido, como ele foi transportado, várias coisas de como o trigo chegou aqui, pode ir pegando a umidade, se o trigo já está passado, a época como que ele foi moído no moinho, aqui foi colhido. Então a gente reserva um pouquinho de tudo isso. Não tem gordura a massa, não tem nenhuma gordura, azeite. O sal entra depois, porque por causa do fermento. Vamos depois do fermento, que o fermento sim mata bactérias, a água salgada mata o fermento. Podem falar que não mata, mas mata sim. O fermento morre com o sal. A salinidade influencia em várias coisas. Então o fermento vem depois. Vamos misturar bem. Tudo
em tempo real, a melhor massa de pizza. Não existe uma receita certa de pizza. Pizza é igual frutas, igual a banana, por exemplo. A banana tem milhares de variedades. Tomate tem milhares de variedades. Laranja tem milhares de variedades. Então, tendo massa, molho, um recheio é pizza. Como isso é feito, o processo, aí vai dar assinatura da pessoa. Independente, pizzas de liquidificador, pizzas de longa fermentação, pizzas com fermento biológico, com fermento natural, pizzas com fermento químico, pizzas de liquidificador. É pizza, tudo é pizza, só depende de como foi feita a pizza. Mas foi o que eu disse, tendo massa, molho, e nem sempre o molho é vermelho. O molho branco também tem. Nem sempre a massa da pizza é nessa cor, tem massas coloridas naturalmente, artificialmente. Olha só que bonita a massa tá ficando. Você tem as bases para começar a fazer a massa. Não, como eu disse, você tem que sentir a massa, não colocar só as medidas. Várias coisas influenciam a umidade do ar no dia, temperatura, é arte. Vários vídeos no YouTube não mostram isso. Eu assisti vários, nacionais, internacionais. Aqui tudo é em tempo real. Você tem que cozinhar com amor. Sentir o que está fazendo. Sentir o ponto da massa. O ponto. Tem que ser com calma, sem pressa. Existem vários métodos de hipofermento também, de começar a fermentação. Os polish, biga. Mas aqui, uma pizza rápida que você vai fazer. Agora 10 horas da manhã, dá pra comer à tarde. Dá pra comer à noite, no mesmo dia. Sentindo a massa, vai sovando. Massa demora. Uma massa boa, uma massa gostosa. Tem que ir sentindo. A massa não adianta pôr muita água. Aí você passa, tem que colocar mais farinha e não acerta. A massa, o trigo, o germe do trigo aí, o glúten que tem nele, ele demora para absorver água. Como se fosse uma esponja, só que uma esponja lenta. Não é uma rápida absorção. Então você põe a água, dobra, dobra, dobra. Aí aqui dentro, no meio, ainda tá seco. Então assim, a umidade
de um grãozinho tem que passar pro outro. Homogeneizar, deixar tudo igual na massa. A massa já começa a querer ganhar forma aqui do fermento. Já começa o processo de fermentação, já tem bolhas. Conforme você vai sovando, você já consegue escutar a massa fazendo barulhinhos. Mais um pouquinho. Aqui tá molhado, mas o centro, a gente abrir da massa, tá seco. Então temos que deixar bem homogeneizado. Isso que eu disse, é a palavra, é homogeneização. Fazer todo o trigo absorver aquela água que tem o fermento. Isso os canais não explicam. A massa não gruda na mão. Não gruda seguindo essa técnica. Você que acha que vai sujar, que vai grudar tudo na mão, você não erra o ponto da massa. A massa não gruda na mão, não faz sujeira. Até um pouquinho mais de hidratação, hein? Quase uns 60%, porque ficou um pouco do saco, mas a gente pode ter uma noção já. Por isso que eu falei, começa com meio a meio e vai acrescentando. Reserva os ingredientes, uma parte, para ir testando. E não gruda na mão. Vamos enxugar aqui. Sequinho. Agora sim. Você vai sovando mais. É importante a gente ter valores de referência. Por isso que eu coloquei meio litro de água para 1 quilo de farinha e reservei um pouco. Porque é uma referência os valores. O resto você tem que sentir. Mexemos, mexemos, mexemos. Muitas vezes. Não gruda na mão. Existem várias técnicas de se dobrar a massa. Poderia pôr aqui na pia? Poderia, mas ia fazer sujeira. A pizza é para você não fazer sujeira. Então você põe aqui na panela. Pega uma panela. Farinha comum, você vai no supermercado e encontra. Nada na mão, não gruda, não fica aquela cola. Ah, na minha pizza põe azeite. Põe. Aqui eu tô falando que não é para gastar muito na pizza, coisas que você tem na sua casa. Dá para fazer uma pizza sem azeite, sim. Olha lá. Esse processo ainda nós vamos ver mais pra frente. Olha lá.
A gente vai dobrando, mas não sovando a massa ainda. No ponto final, porque falta o regulador do crescimento, o sal, para formar a cadeia de glúten. Como estou usando fermento seco, e faça sempre a autólise na sua massa. Autólise é deixar o trigo sendo hidratado lentamente, igual feijão. Não põe um feijão de molho na água, aquilo é como se fosse uma autólise. A autólise do feijão se deixa no trigo. Então, como o fermento é seco, você tem que dissolver o fermento na água e ele vai crescer. Se fosse um fermento natural, fermento biológico, entraria depois. Mas como a maioria tem acesso ao fermento seco, colocamos o fermento seco. Olha só como é que já está mudando. E a massa não gruda. Tem que sentir o ponto. Mais um pouquinho, tá quase boa. É prática, você vai. Aqui você aprende, mas você tem que sentir, tem que gastar dinheiro comprando trigo, jogando trigo fora, passando raiva. Fazer pizza é arte. Depende muito ainda da arte, da técnica que você quer usar. Igual um quadro, pintores. Van Gogh, Monet, Picasso, Da Vinci, escultores, também Michelangelo, Aleijadinho, cada um com o seu, todos escultores, nenhum é errado, nenhum é certo, são variações. Eu gosto de fazer a pizza assim, lembra a pizza napolitana, mas tem quem goste de outras pizzas, de outros tipos. Não condeno. A pizza, como qualquer outro alimento, tem que ser respeitado, admirado, saboreado. Olha só a textura da massa. Uma massa que, se parar um pouquinho de bolear, ó, não grudou nem um pouco na mão. Ó. Uma massa bonita. Uma massa que se deixar lisinha. Se fosse uma farinha ainda mais fina, aí fica bem lisinha a bolinha, mas como a farinha é a farinha que você acha no mercado, ela vai ficar assim. Até hidratar mais um pouquinho. O segredo é agora. 20, 30 minutinhos ela descansando. Não é maturação, não é fermentação. Apesar de ser o processo já ter sido iniciado, do fermento já comendo o glúten, é o processo da autólise a seco, por causa do fermento seco. Ela vai descansando, terminando de absorver lentamente. Para quem não sabe, eu sou um instrutor de mergulho. Nos cursos a gente aprende aí que no corpo humano existem vários
tecidos e vários compartimentos, mesma coisa na massa. Vários compartimentos do trigo, cada um de uma velocidade diferente de absorção. O que a água absorve mais rápido, vai ter em 5 minutos. Depois tem um outro pedacinho ali do trigo que absorve água em 10, outro em 15, outro em 20. Então levam um tempo. O trigo não absorve por igual, linearmente, a água à medida do tempo. Exponencialmente que absorve. Existem vários compartimentos no trigo aí que vão absorvendo a água em diferentes velocidades. Daqui a pouquinho a gente volta. Depois de 20 minutos que eu tinha falado, a massa não cresceu tanto, está frio. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a ver o fermento da massa. 1 hora e pouquinho. Coloquei aqui a forma. Até cresceu mais do que deveria. Já quase triplicou o volume. Olha só, várias bolhas de ar. Agora temos que parar o fermento. Como fazemos isso? Sal. 15 gramas de sal. Olha só que bonito. Os alvéolos. Vamos criar aqui agora tudo de novo. Vamos misturar bem este sal. Vamos lá, o sal aqui embaixo. Várias e várias dobras. O sal, ele para o crescimento. Gruda super fácil do que normal grudar. Variação de temperatura, caramba, 4. Não gruda na mão. Agora misturamos o sal e sovamos mais um pouco. Várias técnicas de sova existem, mas a massa, olha como está lisinha. Se passa a mão e sentir ainda o sal, é sinal que tem que sovar mais ainda. Tudo em tempo real. Agora, como se essa massa não vai grudar, podemos pôr aqui. Vamos lá. Não vai grudar. Não gruda. A massa não gruda, macia, não está elástica.
parte da segunda sova. O sal é muito importante para formar bem a rede de glúten e dar o sabor na massa. Aí nisso a metade da massa continua crescendo. Se o sal for colocado só na metade dela, temos que neutralizar um pouco a velocidade do fermento. Mas não gruda, pode apertar milhões de vezes e a massa não gruda. Questão de sentir a massa, todo é percepção. Quase no ponto. A massa está quase no ponto. Se você gira ela, ela volta lisinha do outro lado. A massa. E ó, não coloquei nem farinha aqui, não precisa. Agora vamos abrir, fazer bolinhas. Bolinhas e bolinhas. A vasilha. Ou ligamos a balança para ela parar sozinha. Ou taramos a balança. Peso da massa. Isso é muito importante. O quanto você quer de borda ou não quer borda. O tamanho da pizza. Uma pizza de 35 centímetros. Geralmente você usa a razão de 1 para 1. Com uma borda bonita, napolitana. Uma de 35 você tem que ter 1 por 1. Então 350 gramas de farinha. Olha só que bolinha bonita. Quase, hein? Vamos colocar mais um pouquinho. Então, 1 para 1. 352. Dentro dos 350 ainda. Modelar a massa. Você pode pegar qualquer massa. Vai girando na ponta dos dedos para dentro. Deixando que o peso da massa caia sobre a palma da sua mão. Vai girando. E aqui você vai entortando. Ó, que bonito. E essa massa ainda vai crescer mais um pouco. Fecha embaixo. Ó, que bonito. Aqui é a parte de habilidade. É treino. Você pode ver. Mas tem que fazer. Literalmente pôr a mão na massa para aprender. Vamos pôr aqui na panela. Ela vai crescer mais ainda.
Dá pra fazer, vamos fazer uma com borda, vocês vão ver. E uma com 280, que podemos fazer mais simplesinha, sem borda. Pronto, 280. Mesmo processo. Ó. Isso deixa a massa muito bonita, aerada. Não estraga as bolhas. A rede de glúten fica preservada. E ainda dá uma outra misturada ainda no sal. Faz como se fosse uma coxinha. Massa bonita. E não gruda na mão. Então, ó, duas massinhas bonitas. Ah, poderia cortar isso aqui de vários jeitos. Poderia, mas não. Fazer assim. E cortando. É gosto. Gosto, gosto, gosto. Mais uma de 280 gramas. Agora dá para fazer uma pequenininha. Importante guardar a massa em algo que seja úmido para ela não ficar ressecada. Aqui ela vai crescer de tamanho. Aqui, como deu 450, podemos dividir, ó, 220, 220, ó lá, dá para fazer um pouquinho menorzinho ainda. Vamos fazer este teste também, ó. Dá para fazer uma brotinho. Tudo depende do fracionamento aí da sua massa. Dá para fazer uma brotinho bem bonita. No rolo, dá para ficar com 35. Vamos fazer vários tipos aqui, ó, com essas massinhas. No rolo, sem rolo, abrir na mão. Vocês vão ver o resultado. Só aqui eu mostro isso. Nos vídeos aí não tem nada falando. Vários testes de pizza. As bolinhas bonitinhas. Não precisa pôr nada de farinha em cima. Nada, nada, nada. Só o paninho para ficar bem úmido. Aqui, olha um pouquinho no pano. Vamos deixar aqui. Ainda vai crescer mais um pouco. Dá para colocar uma pequenininha ainda, ó. Essas duas eu ponho aqui. E dá pra colocar aqui também, ó, como não precisa. Não vai ficar, ó, todos os pões tudo cobertinho, bonitinho. Até a hora de fazer. Até daqui a pouco.